Voltando agora. Oi, oi, oi. Deixa eu mandar convite aqui pro pessoal saber retornar aqui. Deixa eu ir chamando o pessoal. Então já temos 3, o pessoal está entrando. Vou mandando convite também para as pessoas, para elas também terem acesso a essa importante conversa que a gente vai ter agora, tá bom? Deixar pelo menos os que já estavam na live retornar, né? Na live anterior. Eu vi que o Luiz está por aí. Se o Luiz já puder salvar, Luiz, eu te agradeço, para disponibilizar lá no YouTube. Normalmente o Luiz, ele é quem salva, né, as nossas lives e disponibiliza lá. Então, olha aí, Davidson. Davidson, a temática da live anterior, não sei se você estava por aí, envolve muito que você tem trabalhado, né, com algumas pessoas, que é a questão da imunogênese cultural, né? Então, o bem-estar, a saúde que a música pode promover para as pessoas, inclusive não músicos. Olha o nosso aniversariante de ontem, Anderson. Parabéns, Anderson. Feliz aniversário. Os nossos queridos aí chegando. Edilene, boa tarde. Sim, Davidson, como eu estava falando, o quanto as atividades musicais elas são importantes, e em especial agora nesse período de quarentena, né, de isolamento que estamos vivendo. Aqui em Alagoas, por exemplo, foi suspenso música ao vivo, e aí há toda uma movimentação da classe, né, inclusive com muitos amigos meus envolvidos nessa questão política, né, estrutural dentro do estado de Alagoas. Mas a gente sabe do potencial que a música tem, inclusive de promover tratamentos, né? De possibilitar uma cura mais rápida, um restabelecimento mais breve de saúde. E aí acabei lembrando de você agora há pouco, tá? O pessoal tá chegando, né, Hilton? Então, gente, quem não estava na aula anterior, foi agora há pouco, a gente estava falando sobre a imunogênese cultural, sobre o quanto a música ela pode auxiliar desde tempos remotos até hoje o ser humano em diversos aspectos, seja de comunicação, seja de interação, seja de saúde, seja de motivação, levantamento de moral, preparamento da psique para enfrentamento de problemas, para resolução de conflitos, sabe? Então temos diversos, eu falei, por exemplo, alguns exemplos rápidos que eu citei, né? Hino nacional brasileiro cantando antes de uma partida de futebol, o quanto isso une, dá um sentimento de unidade e aproximação, o quanto isso motiva para o embate que vai ser, né? Por exemplo, Brasil e time tal, né?
e aí você ouve o hino, você é jogador de uma seleção, seja de qual esporte for, você escutar, aquilo vai te motivar para aquele embate, porque você vai entender que você faz parte de um todo, você é uma coletividade em uma só, né, em um só coletivo. Para enfrentamento, superação, seja superação dos seus limites, quanto superação do melhor que o adversário puder dar, né? E aí você vai em busca desse como é que eu posso dizer, desse novo estágio seu, tá? E também falamos sobre coisas que vocês podem fazer em casa para promover a qualidade de vida, a integração dentro da sua própria residência, sem a necessidade de ter um músico ou musicoterapeuta ou o que quer que seja, de um profissional da área em específico. Atividades lúdicas que você possa fazer e que possa desenvolver, né, com os seus queridos. Aí, Rodriguinho, tudo bem? Luiz. Então, essas atividades todas, elas podem estar relacionadas ao desenvolvimento de motricidade, marcha, foco, atenção, recuperação do sistema imunológico, então produção, como eu falei também agora há pouco, produção de imunoglobulina, célula killer, tudo isso vai estar envolvido no teu corpo, na tua psique, porque não é só o tangível, o intangível também ele age, e ele age inclusive por vias, tanto psíquicas. Thales, tudo bom? Grande músico, professor de música, está por aí também. A gente já teve visita do Almir Medeiros, do Luiz Martins, o maestro da Filarmônica de Alagoas, né? O Almir Medeiros, grande maestro conhecidíssimo, também professor lá do IFAL, tem a orquestra do IFAL, né? Agora o Thales está por aí, o Anderson. Se eu for falar do currículo de todos eles vai ficar muito grande, comecei a perceber isso, então falar só os nomes desses músicos maravilhosos que estão passando aí na nossa aula. Então, voltando, os efeitos que a música possui eu diria que tem 3 campos principais, né? O campo físico, como esse que eu falei, imunoglobulina, célula killer, né? O efeito psíquico, onde você vai ter dopamina, vai ter a produção de determinadas substâncias. Desculpa, gente. Determinadas substâncias que vão produzir efeitos muito positivos por meio de resultado eletroquímico no seu cérebro. E tem o chamado aspecto metafísico, religioso, espiritual, independente da religiosidade, tá? Eu não estou falando de religião A, B ou C, não. Independente. Então, a música vai te levar a determinado funcionamento cerebral de frequência, né, constante, que vai te colocar num estado alterado de consciência. Algumas pessoas não gostam desse nome, estado alterado de consciência, transe, hipnose, enfim. O que for, que pela repetição, a gente falou isso na outra live, vai te deixar se sentindo, né, conectado com algo superior. Que pode ser, isso aí eu só não tenho como provar que é, por isso que eu estou colocando assim, vai te deixar se sentindo. Se tal ou não está realmente, eu não sei, eu não posso julgar, não tenho instrumentos científicos para poder afirmar isso, né? Por exemplo, estou desenvolvendo mais uma pesquisa com música, eu sou doutorando lá da USP em saúde pública, né? E envolve música. Meu mestrado envolveu uma pesquisa, a dissertação também foi na área da música. A minha especialização foi na área da música, acho só não a graduação, mas os demais sim. Então, o que é que a gente tem visto? A gente tem visto que a música, ela consegue estabelecer, a sua prática consegue estabelecer o senso de equipe, o fortalecimento de uma equipe. Então, você trabalha perto de pessoas, já é um senso de equipe, mas que pode estar fragilizado, e você coloca um coro dentro de uma empresa, por exemplo, eles cantam juntos, é chamada a musicoterapia organizacional, né? E você consegue estreitar laços entre eles. Você vai trabalhar, por exemplo, o que eu falei na minha dissertação no mestrado, comunicação, você vai trabalhar uma liderança compartilhada, você vai trabalhar uma responsabilidade compartilhada. Então,
o líder ele vai ouvir, eles vão decidir juntos, democraticamente, ele vai tomar a decisão em prol de todos, né? Não naquilo que ele quer, a responsabilidade compartilhada, um errou, então o time assume o desejo, a responsabilidade por aquele erro, o desejo que eu digo de superação, de conserto, né? De superar aquela dificuldade. O objetivo ele é único, né? Você aprende a trabalhar todo mundo em prol de um objetivo. Na igreja, do mesmo jeito, as pessoas vão trabalhar suas espiritualidades, o seu contato com o divino, com o sagrado, a sua gratidão, a maneira que ele se expressa os seus sentimentos a esse ser superior. Então você se acha desafinado, se acha com dificuldade, incapaz, não tem problema, né? Eu acho que o sentimento é o mais importante, é essa gratidão, é essa adoração, é esse louvor, independente da sua religião, repito, mesmo que não seja uma religião cristã, faça aquilo de todo o seu coração, não é aquilo que você acredita, é aquilo que você almeja, é aquilo que você deseja, faça do seu coração, tá? Então, mesmo que seja na Umbanda, mesmo que seja sou evangélico, sou católico, sou espírita, sou budista, não importa. Para mim não importa, tá? Então o que vai importar para mim é se aquela conexão musical que você está fazendo está te deixando bem, certo? Então o programa é de bem-estar, o programa é de qualidade de vida. Então busca isso. Nós vimos, né, como utilizar ritmo, melodia, leitura métrica, a gente viu solfejo, a gente entendeu como é que se construíram esses ritmos, como é que foram compostos, a gente viu sobre classificação vocal, então a gente viu tanto as classificações principais quanto as subclassificações, então a gente viu classificação masculina, feminina, dentro da masculina quais são as classificações que existem, dentro da feminina quais são as classificações que existem. Todas essas classificações e subclassificações, elas são importantes para que você não cante fora do seu registro. Então, isso é que pode te levar a uma lesão nas cordas vocais ou no seu aparelho fonador, porque não precisa ser só na corda. As pessoas falam muito, né? Um calo na corda vocal, uma fenda na corda vocal, não sei o que na corda vocal. Parece que só existe a corda vocal, parece que ela sozinha, se você tirar a corda vocal e colocar assim, ela começa a cantar. Não é assim. Então você precisa de todo o seu aparelho fonador para produção sonora, né? Tem até um caso bizarro, eu lembro na graduação de música, no primeiro semestre, o professor falando, fizeram um experimento que pegaram um cadáver e tal, e ele estava decepado, e parece que era um corte, foi feito exatamente na região das cordas vocais, e fizeram com que o ar passasse por ali e se fazia som. Né? E que tipo de som fazia. E era totalmente diferente da voz humana, claro, assim. Porque aqui tem a articulação, né? Tem língua, tem dente, tem palato mole, palato duro, tem muita coisa, bochecha, fossa nasal, para produzir esse som que a gente tem. Se a gente faz isso, já muda pra caramba, imagina retirando tudo isso aqui, né? Então o som que eles fizeram era similar a esse som assim. Não sei se vocês estão ouvindo esse som. Vocês conseguem ouvir? Faz assim. Se deu para ouvir esse aqui, ó. Conseguem ouvir? Manda um joinha se dá para ouvir aí, para eu ter certeza que vocês estão ouvindo. Vou dar um tempo que eu sei que tem um delay. Eita, eu tô achando que não estão ouvindo, então ninguém fez. Ó, o som é assim, ó. Deu pra ouvir agora? Se deu, manda um joinha. Ok, agora ouviram. Vamos lá. Gente, então não é só a corda vocal. Você pode machucar muitos outros aspectos. Tanto é que quando você fuma, por exemplo, você resseca esse canal todinho,
né, onde passa o vento, todo este canal, ele fica ressecado. E isso é ruim para quem utiliza a voz, mesmo falada. Não precisa ser cantada. Mesmo a voz falada, para quem utiliza, ele é ruim. Porque esse ressecamento pode provocar fissura, né? O desgaste, o contato. Falando da corda vocal, ela fica num movimento tipo a velocidade de um beija-flor batendo as asas assim, muito rápido. E se você ficar batendo, vai ter uma hora que vai ferir, vai causar lesão, tá? Pela repetição ali do contato físico. Isso é muito ruim, porque a água, né, vai ser umidificada. Por isso que eu paro, vou beber uma água e tal, porque esse contato é que causa essa lesão, tá certo? Todos essas colocações feitas em torno de 2020 sobre as nossas aulas, eu lembro que na primeira aula nossa nós fizemos a clave de sol, né, mostramos onde estava cada nota musical e já fizemos um pequeno solfejo. E de lá para cá nós temos visto, né, constantemente outras melodias que podem ser escritas nessa clave e a maneira de solfejá-las também sendo diferente umas das outras. E temos visto o quanto isso pode levar a gente a desenvolver maior memória, concentração, a sensação de bem-estar por estar acertando, por estar se divertindo. Às vezes até ao errar, rir, se diverte também de si mesmo, né? Ou do outro. Não, do outro não. Aí é maldade já. Mas de si mesmo, o quanto aquele processo de aprendizagem ele pode ser interessante, divertido, prazeroso, tá? Então esse é o nosso objetivo com as aulas, para que cada vez mais a gente tenha dentro de si esse sentimento de gratidão, de felicidade, de alegria, de orgulho, né, de satisfação. Esses são os bons sentimentos que a gente vai extrair ou compartilhar, né, entre uns com os outros, extrair da música, compartilhar uns com os outros. Eu fiquei pensando se usava a palavra extrair, porque é extrair da ideia de que não vai ter mais naquele lugar, né? Você extrai, você tira daquele lugar. E, na verdade, na música a gente nunca vai esvaziá-la, né? Nunca vai extrair completamente. Por mais que a gente tire algo pra gente, lá vai ter sempre em abundância. É incrível quanto a música ela é capaz de promover coisas boas, se usada corretamente, porque ela também pode promover coisas ruins, lembranças ruins, às vezes até traumas, né, que podem ser trazidos à tona a partir da música. Então, desde uma brincadeira de roda, uma ciranda, até uma música clássica, uma música, né, é falada clássica, mas eu já falei para vocês, o clássico é um período da música erudita, o período clássico. Então, desde uma música erudita, que também há um questionamento, o que é a música erudita? A música do cara que toca muito, ou é a música do cara que sabe muito a teoria da música, ou é a música do rico, é a música daquela, sabe? Tem muita, como é que eu posso dizer, misticismo aí, uma mitologia por trás. Na verdade, a música erudita, num consenso musical, entre os músicos, a música erudita é aquela música realizada por alguém que conhece, que sabe o que está fazendo. Então, alguém que tenha o conhecimento. Olha, som passando, não, que não é música erudita, passando na rua. Peraí, deixa eu fechar aqui. Acho que ainda vai chegar aqui, mas tem problema não. Vamos continuar. Então, a música erudita é a música feita, realizada por músicos que têm conhecimento e embasamento teórico por trás daquela produção musical e também tem embasamento técnico. Então, grandes músicos que executam muito bem, que tocam muito bem, mas não têm embasamento técnico, há uma controvérsia se ali estaria sendo música erudita ou não. Eu, particularmente, decidi, né, pela minha operacionalidade, pelo meu modus operandi, por aquilo que eu prezo atualmente, eu decidi me esquivar desses pequenos detalhes
até ter um posicionamento mais profundo, assim, uma pesquisa, verificar, refletir sobre. Então, para a gente não falar besteira, é melhor a gente falar daquilo que sabe. E daquilo que eu sei é falar sobre qualidade de vida, o quanto a música compreende a nossa saúde, o quanto a música compreende a nossa psique, o quanto ela está para as nossas relações interpessoais, o quanto ela pode nos auxiliar. Isso sim. A gente viu também que a música tem modos, né? O modo maior, o modo menor. Que dependendo do nosso estado de espírito ou de como se encontra a nossa psique, ela pode estar mais relacionada a músicas mais alegres ou mais tristes. O modo maior, gente, é quando a música ela soa mais alegremente. E aí há um maior espaço entre as notas. Quando você aproxima as notas umas das outras, tocadas ao mesmo tempo, você tem acordes menores, que elas estão mais próximas, né? O espaço é menor entre um e outro. E aí modo menor e modo maior. É esse distanciamento. Tem gente que não entende o que é esse maior menor. É isso. Me dá um dó maior. Não, maestro. Né? Às vezes no Faustão a gente tinha... Qual a tonalidade? Ré menor. Então é isso. É a distância no acorde entre uma nota e outra. Elas são tocadas ao mesmo tempo, mas às vezes elas têm mais espaço entre uma nota e outra, apesar de estarem sendo tocadas ao mesmo tempo. Ou você toca Dó, Mi, Sol, é o Dó maior, ou você toca um Ré menor, é o Ré, o Fá natural e o Lá. Então você tem um Ré menor. E o Dó menor, como é que seria? É o Dó também, mas o Mi, em vez de ser Mi, é o Mi bemol. É uma teclinha preta, por exemplo, no teclado. Dó, Mi bemol e o Sol. Então você tem um Dó menor. Dó menor, não Dó menor, viu? E o Ré menor, que é o Ré, Fá e Lá. Para ser Ré maior, você tem que tocar Ré, Fá sustenido, não bemol, lembra? Eu falei agora há pouco em bemol. Ré, Fá sustenido e Lá. Aí você tem um Ré maior. Então isso está diretamente relacionado ao nosso estado de espírito, que pode estar mais alegre, menos alegre, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma questão sobre os modos. A letra também pode, né, estar relacionada a letras de música de tonalidade menor. Normalmente elas são letras mais tristes. As letras de modo maior normalmente são letras do modo maior são letras mais animadas, remetem a coisas mais alegres. Mas nada impede que uma música no modo menor fale de coisas boas, assim como uma música no modo maior fale de questões mais tristes, mais ruins, tá? É isso. Outra questão que eu trouxe o roteiro, né? Eu falei na aula passada que eu estou com um roteiro aqui sobre temáticas a serem tratadas. Uma outra questão muito importante para falar com vocês é o seguinte: algumas pessoas me perguntaram os gestos do maestro, ele está dizendo as notas ali quando ele está movimentando as mãos dele, ele diz que nota tocar e tal. Então, não, na verdade existe a manossolfa, né, que você vai fazendo movimentos, e nesses movimentos você tem as notas musicais, Dó, Ré, Mi, a partir da posição dos dedos na mão. Não é o caso do maestro lá. Então, quando ele está regendo aqui, ele está dando especialmente o compasso, a pulsação, né? Essas são as informações principais. Então, se ele está aqui 1, 2, 3, a gente sabe que a música é 3/4, né? Normalmente o músico está com a partitura na mão, então ele sabe que no 1, 2, 3 já foi embora o primeiro compasso. 2, 3, tá, já foi embora o segundo compasso. Se ele é o cara do trompete que vai entrar no quinto compasso, ele tem que esperar o maestro fazer isso. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele vai entrar agora o trompete. É o quinto. 1, 2, 3. Entenderam? Então ele consegue acompanhar. Para quem não conseguiu, vou falar mais devagar sobre isso. Ó. A música é 3/4. 3/4 o maestro vai reger 1, 2 e 3. 1 no meio, 2 para fora, 3 em cima. Se ele é o músico trompetista, vamos lá, o
O Tom é trompetista lá, o cara. E o maestro Bob vai reger. O Tom sabe que 1, 2, 3, ele acabou um compasso. 1, 2, 3, ele acabou o segundo. 1, 2, 3. 1, ele já sabe que vai entrar no próximo. 2, 3, vai entrar agora, ó, o tom. Certo? Então, isso é uma das funções do regente. Outra função do regente, além de marcar o compasso, o andamento, ou seja, a velocidade com que a música vai acontecer, ele pode dar emoção a ela, né? A intenção. Então, se ele tensiona os músculos, significa que a música vai ser mais forte, mais potente. Se ele segura aqui, a música vai ser mais baixa, mais pianinho, menos volumosa. O jeito de tocar vai mudar. Então, a depender do gestual, da expressão facial, a música muda. Então, é isso que o maestro passa. Ele vai passar todas essas informações aos seus regidos, tá bem? Algumas pessoas tinham me perguntado sobre isso. Se tem a partitura, porque a pergunta foi assim: se tem a partitura diz quais são as notas para serem tocadas. A gente viu sobre pulsação, né? O BPM. Então ela já dá a velocidade, ela dá a pulsação com isso, né? Ela dá as notas, ela dá o ritmo. Então, para que ter regente? Era só dizer 1, 2 e todo mundo tocar as suas partituras, né? Tocar o instrumento lendo a partitura. Acontece que alguém pode acelerar de repente, alguém pode entender que aquela não é aquele momento e essa contagem na cabeça pode errar. 1, 2, 3, 4, aí alguém já está no 5, fez 1, 2, 3, 4, 5, então ele fez mais rápido que o 1, 2, 3, 4, foi parecido, mas o outro fez um pouquinho mais rápido, então tudo isso pode dar um desencontro danado, fora que um pode entender que aquilo é forte, aquilo é vigoroso e o outro está tocando baixinho, então essas nuances, né, essas diferenças, elas vão ser uniformizadas através da figura do maestro, a figura do regente. Outra pergunta também que surgiu foi: qual a diferença de regente para maestro? Essa mexe com alguns egos. É o seguinte, é simples. Regente é todo aquele que rege. Então, regeu é regente. Já maestro é um título que se tem entregue àqueles que possuem notório saber musical. Então, aquela pessoa, aquela figura que sabe-se que tem um profundo saber musical, normalmente um professor, alguém que divide conhecimento, compartilha conhecimento, forma músicos. Então, normalmente, aquela pessoa é considerada um maestro. Quem dá este título? A sociedade civil, por meio de uma classe, né? Seja a ordem dos músicos, por exemplo, ou pode ser até uma Câmara de Vereadores, desde que comprovado o notório saber dessa figura, né? Normalmente, quem rege é a pessoa que mais tem conhecimento sobre música. Normalmente, ele acumula a figura de ser regente e é o maestro daquele grupo. Um músico em uma grande orquestra a nível mundial, um violinista, por exemplo, ele pode ser muito bem um maestro, mas ele está ali como músico, como um violinista. Músico instrumentista, perdão. Como músico todos estão. Como um músico instrumentista. Já o outro, que tem um notório saber mais do que ele, é que vai estar como maestro naquele grupo. Então ele é o maestro, ele é o master, ele é o cara que tem o maior conhecimento ali, ou um profundo conhecimento, precisa nem ser o maior.
tá? Então, num grupo você pode ter sim vários maestros, um grupo formado de maestros. É diferente de você ter um coro ou uma orquestra formada de regentes. Então, um coro formado por regentes pode não ser um coro tão bom quanto um coro formado por maestros. Desde que aí tem os detalhes, né? Mas se esse coro de maestros for formado de maestros porque conhecem muito da música instrumental e eles forem cantar e não cantam tão bem, e você tem um coro de regentes que todos são regentes de coro e que cantam bem, então eles vão ser melhores, os regentes, do que os maestros cantando, tá? Por isso que eu digo que não é a questão só de ser o melhor, é a questão de ser um profundo conhecedor mesmo, aquele que detém a técnica, que conhece, certo? Deixa eu ver aqui como é que a gente tá de dúvidas. Acho que não tem nenhuma dúvida por enquanto, né? Não localizei não aqui nenhuma pergunta. Nada ainda. Dicas agora, dicas. Todos vocês que acompanharam as outras lives, que tiveram presença nas outras aulas e que começaram a ler música, estão com uma noção boa, querem aprofundar, comecem a fazer isso com um teclado na frente, comecem a fazer isso com um xilofone ou um metalofone, que é um instrumento que você com a baquetazinha aqui, ó, vai batendo e ele vai dando a altura da nota. Então você fazer dó, ré, mi, aí pulou pro sol. Sol, mi, dó, mi, sol, dó, sol, mi, dó. Então esse instrumento ele vai ajudar você a afinar, que a nossa voz, qualquer ser humano tá passível a isso, assim como eu posso inclusive ter desafinado agorinha há pouco. Mas com o instrumento isso não vai acontecer, tá? Esses intervalos eles vão ficar perfeitos. Quanto mais você praticar, mais difícil vai ser de você errar. Então você praticamente fica com aquele ouvido tão desejado, que é aquele que você tira a nota só de imaginar, né? Pensou na nota, já foi na nota. Então quando você vê escrito a nota, vê escrita a nota, essa nota vem na sua mente, você imagina a altura dela, você emite o som na altura correta já. Tá bem? Então, ter o instrumento para um nível um pouco mais avançado é ideal. Se você ainda não está nesse nível um pouco mais avançado, não tem problema. Você continua fazendo só a sua voz. Tá bem? Certo, gente? Vocês têm mais alguma dúvida? Aquelas outras pessoas que quiserem aprofundar ainda mais, olha, Rodrigo, eu aprendi pra caramba e tal, mas eu queria que você me acompanhasse e tudo, fizesse algo mais particular, mais individual. Nós temos pacotes promocionais também para as pessoas que querem ter aula de teoria musical, de um modo mais individual, né? Só comigo e tal, a gente cria as salas e tem aula individual, tá? E é só me procurar depois no direct e a gente vai passando os valores de pacotes para aulas individuais de leitura de partitura. Pode ser comigo, pode ser com pessoas que estão habilitadas para dar essas aulas, tá bom? Então é isso. Aprender partitura é possível, não é difícil, é uma questão de treino, é uma questão de você assistir desde a primeira aula, que eu ensinei da forma mais simples possível. Não conheço ninguém que te explique tão simplesinho, tão devagar, com tantos exemplos, repetindo tantas vezes quanto o que eu fiz durante esse ano de 2020 nessas lives. Tá tudo aqui no Instagram ou no meu canal no YouTube. Quem não se inscreveu, se inscreve lá, é Rodrigo Andrade _maestro. Lá a gente vai ter
Vocês podem conferir essas aulas de teoria e tem essa possibilidade também das aulas particulares, tá bom? Não é nada do outro mundo, os valores. E aí vocês me procuram e eu encaminho os respectivos profissionais, tá bom? Pode ser até comigo, dependendo do horário, a gente combina, ou com esses profissionais. Certo, gente? Esse ano foi feito um trabalho, lembrando dessa questão da música, né? Um trabalho presencial lá no Hospital do Coração. Logo quando os primeiros casos de coronavírus aconteceram aqui em Alagoas. Eu estava voltando de São Paulo, estava, como eu disse, fazendo doutorado lá, estava na USP e voltei para cá e foi feita essa visitação e o fortalecimento, né, do emocional dos profissionais, e isso fez um diferencial enorme no resultado repassado pelo setor do departamento pessoal, né, que gestão de pessoas, que foi muito positivo. Então, um trabalho de fortalecimento também, que você queira fazer, que você tenha interesse, dá para ser feito com músicas que as próprias pessoas tragam e que façam bem para elas, tá? Quem vai dizer isso não é você, quem escolhe as músicas não é você, são as próprias pessoas, porque o que uma música pode fazer é trazer toda uma alegria para uma pessoa, pode trazer muita tristeza para outra, a mesma música. Então deixa sempre que o outro faça isso, e quando é para você, aí sim é aquilo que você quer, aquilo que te faz bem, sabe? Aquilo que te complementa positivamente. Então aí sim você escolhe o repertório. E foi muito positivo, foi gratificante o trabalho a ser feito, os relatos foram maravilhosos. Teve até uma reportagem que está no meu Instagram, né? Quem não está assistindo pelo Instagram, que está no YouTube, do Instagram é Maestro Rodrigo Andrade, que é isso que eu estou agora ao vivo fazendo a live. E lá tem um vídeo, musicoterapia, eu acho, a LTV, que é a TV de Alagoas, né? E tem o trabalho feito lá, e aí tem o relato de médico, de enfermeiro, de outros profissionais que fizeram parte da musicoterapia desenvolvida lá no Hospital do Coração, em Maceió, Alagoas. Tá bom? É super importante, se você quiser acompanhar, veja. E é isso, a partir de janeiro a gente continua com o nosso trabalho, esse trabalho das aulas, a gente vai continuar na sequência, a gente precisa ver ainda as pausas, né? Os tempos negativos, chamados de tempos negativos, que simbolizam os silêncios na leitura da música. Então, por exemplo, silêncio de um tempo, eu vou fazer 5 tempos. O quarto tempo vai ser de silêncio, ó. Tá, 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 tá. Então, aqui ficou em silêncio. Eu vou fazer de novo, ó. Tá, 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 tá. Aqui ficou em silêncio. Vou fazer silêncio no segundo e no quarto. Tá, tá, tá. Então, eu fiz silêncio aqui e fiz silêncio aqui. Vou fazer silêncio no segundo, no terceiro e no quarto. Vou ter som no primeiro e no último. Tá. Perdão, vou fazer de novo, por causa da pulsação. Tá. Tá. Certo? De novo. Tá. Tá. Então eu fiz silêncio durante 3 tempos. Certo? Mas isso tem símbolo, isso tem sinal. E todos eles precisam ser estudados por vocês. Tem sinal que simboliza 2 tempos de silêncio. Tem sinal que simboliza 3 tempos. Tem sinal de 1 tempo. Tem sinal de meio tempo. Então, do mesmo jeito que tem os símbolos, que tem a simbologia para cada tempo da música, também existem os sinais que simbolizam pausas, silêncios, tempos de silêncio. E o tempo de silêncio é tempo também muito importante, porque dá uma lógica na música, né? Se você tem uma música que não tem pausa, não tem silêncio, ela se torna muito cansativa. Tipo aquele professor que fica falando um monte de coisa sem parar, aí você fica azoado assim dentro da sala de aula sem entender direito o que ele está falando, que ele já está falando sem parar e vai emendando um assunto no outro. Então isso é cansativo, isso a mente
esgota rapidinho, né? E principalmente esse período de aula remota que é cansativo pra caramba, né? Você, quando tem aula presencial, você tem outros recursos, outras coisas para fazer com que aquele tempo se torne, como é que eu posso dizer, mais rico em experiências diversas. E aqui não, aqui você tem só essa imagem, eu não saio, eu não ando, sabe? Você não vê assim a lateral, você não olha para outra pessoa que está do lado, não, é só isso aqui. Então é muito mais cansativo. E isso tem que ser visto, né? Muitas aulas diminuíram a quantidade de tempo por conta disso, porque é cansativo demais você ficar sempre o tempo todo aqui, né? Nessa tela. Ok? Então, para todos vocês que estão acompanhando, eu vou pedir um pouquinho de tempo. Vou aqui no banheiro rapidinho, porque eu acho que a água já está querendo descer. E eu volto, tá? Rapidinho. Oi, gente, voltando aqui. Então, como eu estava falando sobre os tempos negativos, né? Eles têm representações e cada representação dela tem um símbolo para que a gente entenda quanto tempo a gente tem que ficar em silêncio. Mas vocês percebem quanto é importante manter a pulsação, né? Então, para que a gente entenda quanto tempo a gente tem que contar mantendo pulsação, mantendo silêncio, a pulsação tem que estar presente. Então, eu vou fazer aqui, ó, 10. Sempre o par vai ser silêncio. Então, ó, tá, 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 tá. Então, eu fiz os 10. Dos 10, cada um foi silêncio. E no segundo, no quarto, no sexto, no oitavo e no 10º tempo.
certo? Isso a gente vai ver nas próximas lives, a gente vai trabalhar com tempo negativo. Então pode anotar aí, próximas lives, tempos negativos. Quem precisar de reforço, quem precisar, olha, não entendi e tal, a gente me procura, porque tem tempo disponível para tirar qualquer dúvida individual que vocês tenham ainda este mês, tá certo? Algumas pessoas já sinalizaram que querem tirar essas dúvidas e aí a gente tira sem problema. Rodrigo, olha, eu quero fazer solfejo tal, estou com dificuldade nessa altura e nessa altura, ou nessa clave, clave de Fá, clave de Sol, não tem problema, a gente faz o solfejo tranquilamente, tá bem? O importante é que você consiga evoluir, consiga aprender. Não precisa aprender tudo, mas precisa pelo menos estar em constante avanço, em direção a uma compreensão desse todo, tá certo? Do que a gente tem colocado aqui para vocês. Ficou alguma dúvida, alguma questão sobre hoje? Agradecer então a presença de todos, dizer que esse foi um ano de muitos desafios, um ano que a gente perdeu pessoas queridas, né? Inclusive do projeto, um cantor nosso, pessoas que estão com a sua saúde debilitada, pessoas que conseguiram se recuperar, pessoas que estão bem. Então foi um ano difícil, né? 2020 foi difícil. É a nossa última aula do ano, hoje. Agradecer demais a todos que estiveram presentes em quase todas as aulas, né? Eu sei que não é possível todas, pelo menos não ao vivo, mas aí tem as gravações. Quem não assistiu todas, assista. Faça de conta que está ao vivo, vá aprendendo, vá evoluindo, porque quanto mais vocês aprendem, melhor é para o todo, para o coletivo. O tribunal tem um quórum melhor, mais preparado, né? E é isso, tá? Então vocês têm filhos, netos, sobrinhos, irmãos, pais. Viram hoje várias coisas que vocês podem fazer em casa para... O Álvaro Cavalcante, cheguei tarde, uma pena. Aproveito para desejar a você um feliz ano novo, Rodrigo também. Álvaro, um feliz ano novo para você. Assiste, tá dizendo que vai assistir, assista. As lives estão todas disponíveis, tanto aqui no Instagram quanto no meu canal lá no YouTube, Rodrigo Andrade, _maestro. Gente, não basta assistir, comentem, curtam, compartilhem, porque a gente tem um engajamento maior, outras pessoas vão conhecendo. Manda para os amigos, manda para muitos amigos. Peço para eles curtirem, para eles compartilharem, porque a gente vai crescendo, sabe? Essa rede de fazer bem através da música. E é isso que a gente pode fazer, tá bom? Então a todos, meu muito obrigado. Um abraço em cada um de vocês. E é como diz aquela música, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Então, quando a gente canta junto, a gente canta mais forte, né? Não é que eu cante mais forte, sim, o meu cantar fica mais forte porque estamos cantando juntos com muitos amigos. Então, vamos criar essa rede, compartilha agora já, você que está aí. A rifa, algumas pessoas perguntaram, a rifa continua rolando, então existe uma rifa para ajudar a mim, para me ajudar enquanto músico que estou sem alguns coros, perdi muito, né? Muito do trabalho ultimamente. A pandemia proíbe reunião, coro, ensaio. Então, para complementar a renda, eu tenho feito rifa da minha coleção pessoal, de peças de colecionáveis, estátuas, né? De filmes, de super-heróis. E não são brinquedos, são caras, são peças caras, de colecionador mesmo. E cada número custa R$15. Existe uma rifa para R$15 dos menores, das peças menores, e uma de 20 de uma peça maior. Então quem quiser comprar ou puder compartilhar, fala comigo aí no direct ou lá no WhatsApp. O WhatsApp é 988878090. Eu vou colocar aqui, ó. 988878090. Vou até fixar aqui o comentário.
para vocês compartilharem com os amigos e procurar para ajudar com essas rifas, tá bom? Ou a de 15 ou a de 20, o número já ajuda bastante. Se puder comprar mais, claro que vai ajudar mais. Mas é isso, fica a minha gratidão aqui a todo mundo. É muito importante, não consegui estar inscrito em nenhum edital do governo. Sou concursado, né? Sou professor da Universidade Estadual. E aí não tive direito a nenhum tipo de auxílio. Tive um prejuízo de mais ou menos por mês, de março para cá, por mês, de seus aproximadamente R$ 4.000 por mês. Então foi um prejuízo muito grande e se vocês puderem me ajudar eu fico muito grato, tá? Então feliz ano novo a todos e estou aqui de coração aberto para tirar qualquer dúvida que vocês queiram, tá bom? Agendar o nosso horário de aula e a gente segue em frente. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal.